Temos hoje uma série de livros publicados recentemente que representam a diversidade, a complexidade e a qualidade da produção literária em Portugal. Eu começo já por destacar o livro Jogos de Raiva, de Rodrigo Guedes de Carvalho, como sabemos, um jornalista prestigiado e um dos pivôs da estação de televisão SIC, que depois de ter sido distinguido com um importante prémio literário na gala da SPA no CCB, publica este Jogos de Raiva, que é um texto fundamental sobre a complexidade do nosso cotidiano, marcado pelas tecnologias da comunicação e também pela perversidade, pela ambição, pela tensão que caracteriza os universos comunicacionais, desde as chamadas redes sociais até à comunicação natural entre as pessoas, com o peso que também tem a televisão, que é um prodigioso instrumento de comunicação e de proximidade entre as pessoas. Um grande livro, um livro muito bem escrito, com intensidade, com veemência, com rigor, por um homem que, sendo escritor e tendo a qualidade que lhe é amplamente reconhecida, não se integra nas redes sociais, também como uma atitude perante a vida e a própria comunicação. Outro livro para o qual eu quero chamar a atenção é de uma escritora portuguesa com talento e com uma diversidade de obra que nos faz seguir o seu percurso, tanto na ficção como no teatro. Falo de Luísa Costa Gomes, que nos conta a história de uma criança que queria ser santa. Neste livro, que é uma edição da Dom Quixote, tal como os Jogos de Raiva de Rodrigo Guedes de Carvalho, é a história de uma criança que quer ser santa, que percorre o caminho construtivo, interior, profundo da santidade, até renunciar à fé católica e afastar-se dessa fé. É um livro muito interessante, uma narrativa profunda, densa, muito bem construída sobre o conceito de santidade, sobre a espiritualidade, sobre a relação do ser humano com a ideia de transcendência, com a ideia do que está para além de si e que o enaltece e agradece do ponto de vista espiritual, mas também a história de uma vida e a história de uma vida interior e dos sobressaltos que a povoam e marcam. Um outro destaque vai para uma edição da Guerra e Paz, que se chama Absinto, Ópio, Tabaco e Outros Fumos, um livro de vícios em subtítulo, uma edição da Guerra e Paz, que tem como conteúdo central e fundamental Fernando Pessoa e o modo como, na sua obra poética, da sua obra e já da sua obra ampla, heteronímica, de uma imensa diversidade e de um fascínio que não cessa de se exercer sobre os portugueses, o público português, mas também os estrangeiros, como aconteceu ainda recentemente em Espanha, com a grande exposição que foi apresentada sobre Pessoa e essa fase da primeira modernidade do século XX, que tanto marcou a nossa vida cultural e literária. Neste livro está presente o interesse que Pessoa tinha pelas drogas, por aquilo que viciava, independentemente de ele as consumir ou não, mas é também um universo poético e um universo literário que se acrescenta ao universo do próprio Pessoa, cidadão e ser humano. É um trabalho muito bem feito pelo próprio editor, Manuel Fonseca, da Guerra e Paz, um livro que se lê com prazer e com gosto, como sempre acontece com as obras de Fernando Pessoa. Por outro lado, temos mais uma edição também da Guerra e Paz, da Lourdes Casa de Ramires, de Essa de Queiroz, mais um título da essencial obra queirosiana que estão presentes, está na nossa vida, no nosso cotidiano e nos nossos interesses literários sempre renovados e que mostra a modernidade e a presença de referência sempre fascinante e sempre apelativa de Essa de Queiroz e da sua obra. Temos, por outro lado, um romance extenso e fascinante de Miguel Real, que se chama Cadáveres às Costas. É a história de um jovem que, após a morte do pai, abandona o curso de Direito e vai viver para um pequeno apartamento num palacete de Lisboa, onde a matriarca da casa acaba por receber uma aparição, ou presenciar uma aparição da irmã Lúcia, com tudo que isso vai representar do ponto de vista ficcional e do imaginário contemporâneo português vertido na ficção. Miguel Real é não só um excelente narrador, imaginativo, como obra densa e profunda, mas é também um pensador cuja obra ensaística é um elemento de referência na nossa obra literária contemporânea em geral,
com a marca do pensamento, quem sabe pensar e partilha bem o seu pensamento. Temos aqui, com a chancela da Imprensa Nacional Casa da Moeda, na coleção O Essencial, um livro de António Mega Ferreira, escritor, ex-jornalista e grande gestor cultural, que deixou a sua marca, por exemplo, na Expo 98, e que aqui nos escreve uma biografia cívica e literária de Dante Alighieri, um homem que, com os 14.000 versos agrupados em 100 cantos que deram essa obra central da vida literária ocidental, vai marcar profundamente a poesia da Europa e do Ocidente e marcar a nossa memória literária, mostrando quem foi Dante, o Dante poeta, o Dante conspirador, o Dante da política, o Dante da cidadania, mas sobretudo um imenso poeta que tanto marcou a poesia ocidental. Temos ainda um livro de Filomena Marona Beja, com a chancela da Parsifal. É uma escritora que tem publicado regularmente obras de interesse fundamental e que aqui sublinha, desde logo no título e na própria construção da obra e com os 15 textos que integram este volume, o interesse crescente do público pelo conto, o que não era possível ser dito há 10 ou 15 anos atrás, mas hoje cada vez mais o público volta a gostar de ler contos e de se familiarizar com a literatura através dos contos. Estes contos são muito bem escritos, são apelativos, envolventes e mostram uma escritora que também neste domínio mais condensado e contido do conto mostra o seu talento como narradora. Um livro que se chama De Volta aos Contos, um título que é também uma proposta programática e de princípio em relação ao mundo da literatura. Por último, temos com a assinatura de Irene Flunzer Pimentel, uma investigadora, historiadora contemporânea, já distinguida muito merecidamente com o Prémio Pessoa, Inimigos de Salazar, um livro fundamental, com a chancela do Clube do Autor, no qual a investigadora reflete e partilha com o leitor considerações e elementos fundamentais sobre figuras centrais da nossa vida cultural, política, cívica, da oposição civil e oposição militar, que marcaram o imaginário coletivo português, sobretudo pela oposição empenhada e combativa que representaram em relação a Salazar. E aqui temos nomes que vão de António Sérgio Álvaro Cunhal, que vão de Humberto Delgado ao escritor Miguel Torga ou ao José Afonso, que vão de Henrique Galvão, Júlio Botelho Muniz, que vão de Edmundo Pedro a Paulo Inácio, de Jaime Cortesão a Piteira Santos, de Maria Lamas a Alexandre O'Neill e a tantos outros, figuras que, pela sua empenhada, combativa e corajosa oposição ao pensamento e à ditadura feroz, empenhada e combativa no plano da restrição dos valores fundamentais, sobretudo da liberdade e da democracia, marcaram o imaginário português e, sobretudo, marcaram aquilo que é fundamental em 48 anos de ditadura, que é a privação ignóbil, constante e sempre renovada do direito de os cidadãos, homens e mulheres deste país, manifestarem livremente o seu pensamento, a sua concordância e discordância e a sua vontade de construir um país mais livre, melhor, mais solidário, mais aberto, mais cosmopolita, mais aberto ao mundo. É, no fundo, um livro sobre os opositores a Salazar, mas também um livro sobre o Portugal de Salazar, o Portugal que tanto nos condicionou àqueles que, como eu, ainda cresceram sob essa cobertura sombria e ameaçadora, um tempo que nos marcou com a guerra colonial, com a repressão, com a censura, com a violência policial e tudo isto. É, no fundo, Inimigos de Salazar, mas é também um retrato do Portugal amordaçado, amedrontado e perseguido, que deixou uma marca inapagável em quase 50 anos de vida coletiva portuguesa. A não perder e a ter sempre presente pelo que representou histórica e simbolicamente na vida de todos nós.